Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Castidade. É bem importante assim, porque a castidade é um ramo da pureza. E é bem importante a pessoa lembrar assim que a pureza é uma condição interna. Se faltou a pureza, dificulta no relacionamento. O egoísmo vem atrás. Então, quando a pessoa trabalha com o egoísmo, ela trabalha para ela. E é bem grave assim, porque ela não importa a consequência para os outros. Mas a castidade trabalha numa condição de ver o melhor para o próximo. E essa condição está sempre relacionada à condição financeira, à condição de bens, de posse, à condição de cobiçar a outra pessoa. O egoísmo trabalha assim, mas a castidade trabalha na pureza, que é um ramo da justiça e é um ramo do amor. O destino do espírito humano na Terra é voltar para a pátria do espírito. Independente de qualquer coisa, ele vai voltar para a pátria do espírito, numa forma consciente ou numa forma inconsciente, de perder toda a personalidade que ele adquiriu durante a sua caminhada de milhões de anos. Se ele não deixar entrar dentro dele a castidade, a pureza, o amor, entrou outra coisa. Essa outra coisa não serve para a luz. Não serve para a pureza, para a justiça. E é bem importante a gente ir observando assim que dar luz nos possibilita tudo. Se a pessoa observa, se ela faz um pouco de movimento, ela tem aquilo que ela necessita. Se ela faz um plantio, aqueles frutos, na sua moradia, não tem a capacidade de consumir todos aqueles frutos. Então é assim que a luz atua, com uma bondade infinita em relação ao nosso comportamento. Agora, se nós não aprendermos a relacionarmos com pureza, com castidade, com justiça, então nós seremos excluídos. E a exclusão é verdadeira. A gente pode observar assim que em todas as épocas, para todas as coisas, tem a parte que serve e a parte que não serve. A gente vai observando assim a criança pequena ali, maiorzinha um pouco, brincando com os outros. Quando crescem mais um pouco, já seleciona com quem ela quer brincar. E aqueles mais habilidosos na brincadeira faz a seleção de escolher aqueles que eles querem que brinca com ele. No ambiente de ensino é a mesma coisa. Aqueles que apresentam boa vontade, saber, recebem colaboração. A luz atua dessa maneira, vai facilitando a vida daqueles que querem melhorarem, que querem perceberem para a vida. Junto com isso, tem a condição interna. Junto com essa condição interna, a pessoa tem que conhecer as leis que o Criador instituiu. Então a pessoa só vai ficar feliz com ela com o conhecimento das leis. E é bem importante assim observar esse impulso que nós temos de irmos para uma localidade, de mudar de localidade, de mudar de ambiente de trabalho. Então nós temos esse impulso dentro de nós. Mas esse impulso também tínhamos que canalizá-lo para voltar para a pátria do espírito. Então, toda época já nos foi possibilitado os auxílios, as reflexões. Então, uma reflexão bem simples assim, que dificilmente uma pessoa faz, mas quase todas as pessoas são descontentes, é da sua ascendência. Descontente com o pai, descontente com a mãe, descontente com os conhecidos dos pais.
Mas a pessoa esquece que ela é igual, não teria como ser diferente dos pais. A Constituição. Então, a Constituição e as mazelas que nós recebemos. Então, nós estamos descontentes com as mazelas, com os defeitos dos nossos pais. Qual é o procedimento que eu venho fazendo para melhorar esses defeitos? Então, as habilidades, o trabalho, a maneira de relacionar na vida. Então, essas coisas todos nós desenvolvemos. Não é suficiente, porque os nossos ascendentes ficaram sem saúde. Onde é que esqueceram do amor, da pureza e da justiça? O equilíbrio. Onde é que pararam de observar isso? Porque existia esse equilíbrio dentro da moradia. A criancinha pequena, os adultos equilibrados dão para as criancinhas pequenas a proporção. A hora de dormir, não fazer barulho, o alimento, verificando o conforto da higienização da criança. Maior um pouco, já coloca a criança na cama, já arruma um tempo para acompanhar a criança. Está acontecendo que vai dando um equilíbrio, vai dando um norte, vai dando uma referência. Agora, esquecemos do equilíbrio. Fazemos qualquer coisa, pensamos qualquer coisa e esquecemos de uma coisa mais grave ainda. Relacionamos com as pessoas e não percebemos a intenção que as pessoas têm no relacionamento conosco. Vamos relacionando atos assim, essas consequências. A pessoa fica sem saúde, porque perdeu a referência, aquela formação lá atrás, de organizar-se, de método, de coerência. Paramos de fazer aquilo. Caminhamos de qualquer jeito. O egoísmo. Julgamos que somos importantes. Como é que somos importantes se os nossos pais estão sem saúde, sem saber? Nós somos os nossos pais. É só observar um netinho. Tem a característica do avô, o jeito dele, a maneira dele, o costume. Mas ele nem conheceu o avô, em muitos casos, tem o mesmo jeito. Ascendência. Não somos diferentes, somos iguais aos nossos ascendentes. Agora, o Criador também possibilitou para todos nós o começo do certo e o começo do errado. E toda época nós temos o auxílio. O amor nos auxilia a vida inteira. E é bem importante assim. Não é o amor por uma mulher, ou de uma mulher por um homem, ou por um filho. Ou o amor para os ensinos. Com esse amor pelos ensinos, então outras coisas boas entrarão na nossa vida. Mas se nós não tivermos amor pelos ensinos, entra naquela condição bem grave assim, que fala assim que na hora da alegria nós não lembramos do Criador. Mas na hora da tristeza, agora queremos uma solução, queremos um auxílio. Não tem como receber o auxílio. Numa escala pequena de relacionamento, fica bem fácil assim. Como é que a gente pode atender uma pessoa que nunca nos cumprimentou, ou que nem sabemos onde a pessoa mora, nem conhecemos a pessoa? Muito raramente uma pessoa assim receberá auxílio. Assim é que nós fazemos com o Criador. Não procuramos conhecer os seus auxílios, não procuramos conhecer os seus ensinos, não procuramos saber nada de onde viemos nem para onde vamos, e o procedimento que temos que ter para irmos para um lugar melhor. Não fazemos esse trabalho, então vem o tormento. Como é que podemos receber auxílio? Não temos base, a pureza, a justiça, o amor. Isso é que tem que prevalecer na nossa vida. E todos nós que fizemos algo para o nosso semelhante, com boa vontade, a boa vontade precisa de lembrar assim, né? Aquela dona de casa que prepara aquele alimento com boa vontade e aqueles que recebem ficam felizes, é um tipo de boa vontade. Aquela dona de casa que prepara o alimento porque tem que ser preparado, é também um tipo de alimento que muitas vezes as pessoas preferem comer fora.
do que comer na moradia. Fazer as coisas porque as coisas precisam de serem feitas não é suficiente. Pode apresentar bonita, mas a pessoa não quer aquilo. A intenção. Então nós temos que desenvolver aquela condição bem importante assim, de ter uma intenção verdadeira. E se nós parássemos um pouco com tantas conquistas que nós precisamos de realizar conosco, não é conquistas externas, de passeios, de idas, de vindas, de mais um imóvel, não é essas conquistas. Mas essas conquistas externas também têm uma importância, mas a conquista interna, porque se não fizer nenhuma conquista interna, a pessoa pode fazer um armazenamento de alimentos, pode ter muitas outras coisas, mas pode faltar saúde. E amanhã ela não se encontra mais na Terra. O tempo dela foi determinado e ela não tem mais a possibilidade de continuar na matéria grosseira. Então todo aquele acúmulo que foi feito não tem nenhum valor. A proporção. Nós precisamos de desenvolver dentro de nós essa orientação, que nós recebemos no começo a orientação, que vem junto com a força que o Criador nos possibilita, que é aquela condição bem importante de ter a coragem de manifestar para aquilo que nós precisamos, de ter a coragem de ir para uma outra localidade, de mudar de ambiente de ensino, de mudar de emprego. Essa coragem agora nós precisamos de canalizar ela para nós, para a nossa vida interna, para a nossa perspectiva e de ir observando assim qual é a importância que eu tenho na vida. Todos nós temos uma importância, mas a minha importância, para que eu sirvo? E como é que eu estou atuando com a importância que eu tenho? Então a responsabilidade entra naquela condição assim de indivíduo e aquela condição bem importante assim. Quando saímos do paraíso para caminharmos para a criação, saímos com a pureza, porque a nossa origem é de uma pureza. Caminhando pela criação, nós entramos com o egoísmo. Acumula vínculos. Então, com esse egoísmo, com esse acúmulo, não podemos subir de volta para o paraíso. Então, ficamos presos. Para nós libertarmos disso, nós temos que limpar, nós temos que refazer aquilo que nós fizemos com aqueles com quem nós prejudicamos. Porque em vez de atuarmos com o amor, atuamos com o egoísmo. O que acontece? Agora nós temos que colocar todos esses na nossa frente. Isso é bem importante assim, cada um ir percebendo. Quer dizer que tem uma coisa bem simples assim. A gente vai observando assim, nos grandes centros, né? Tem uma árvore muito grande, que aquela árvore, ninguém sabe a origem daquela árvore, de tão grande que ela é, e de tão antiga que ela é, pela grossura do tronco daquela árvore. Ela tem um tempo, ou ela cai, ou eles cortam. Aquela ave que foi criada, agora ela tem um tempo, aquela dona de casa manda ela para a panela. Então nós vamos observando que para todas as coisas na vida tem um tempo. Então nós também na nossa caminhada, nós teremos um tempo. Para voltarmos para a pátria do Espírito, nós não teremos que ter nenhuma mácula. Então a nossa atuação durante a nossa existência tem que ter sido com pureza, com amor e com a castidade. Não é a castidade de tolhimento do corpo de matéria grosseira. Castidade é o ramo da pureza, é um ramo do amor. Isso precisa de ficar bem claro, porque quando tem o tolhimento no corpo de matéria grosseira, tem uma desarmonia. Tendo a desarmonia, vai ter um desequilíbrio. E tem o desequilíbrio, a pessoa para voltar para a pátria do espírito, ela precisa de encontrar-se norteada. Com o desequilíbrio, ela se encontra desnorteada, então ela não pode voltar. Então esse tempo que nós temos, e que todas as coisas na criação têm um tempo, a gente vai observando assim, né?
O cachorro tem um tempo de vida, o jeito que ele é criado dentro da moradia hoje é muito diferente do jeito daquele cachorro criado no sítio. O cachorro criado no sítio, a vida útil dele é menor, porque ele faz esforço, ele vai, ele vem, ele atua, ele manifesta. Aquele que é criado dentro da moradia não tem que fazer esforço nenhum, então ele vive mais. Na criação também nós temos um tempo, e esse tempo é determinado pelo Criador. Se atuarmos com egoísmo, acontece assim. Devido ao fato de termos priorizado a nossa vida, em vez de priorizar a vida do nosso semelhante, não fizemos para o nosso semelhante aquilo que era para ser feito para nós, fizemos outra coisa para o nosso semelhante, então ficamos com essas máculas. Então não podemos voltar. Temos que voltar no caminho que nós caminhamos, com aqueles que nós prejudicamos, colocá-los na nossa frente para irmos para o paraíso. Como temos um tempo, precisa de ver se esse tempo que o Criador destinou para nós vai ser um tempo suficiente para fazer toda essa trajetória de volta. Isso é bem importante. Mas quando entra dentro da pessoa a prioridade do livro Na Luz da Verdade, através de assimilar as informações, acontecem muitas coisas importantes. Existe a possibilidade de fazer os resgates de uma forma simbólica. Isso é bem simples assim, bem importante. Mas para isso, dentro da pessoa, ela tem que estar preparada, tem que preparar-se para receber esse merecimento. E não recebe um merecimento assim. O merecimento é verdadeiro. Das pequenas coisas a gente vê que o merecimento é verdadeiro. O funcionário que fez aquelas funções melhores, mais rápidos, ele tem uma bonificação. Aquele filho que teve um comportamento agradável, que ficou muito bom, ele tem uma compensação. Aquela que preparou o alimento, que aquele alimento ficou muito bom, todos elogiam aquela pessoa. Então, para tudo na criação, tem o merecimento. Para nós entrarmos na condição de receber os auxílios, para que todos os ensinos sejam feitos numa forma de resgate, de simbolismo, então a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que ter tido o merecimento. Para isso, dentro dela tem que ter tido uma transformação verdadeira. Não é mais ou menos, é verdadeiro. E a transformação, a pessoa sabe assim, que ela mudou a Constituição. E a gente vê assim que as pessoas mudam quando tem um procedimento diferente dentro dela. Muda para pior ou muda para melhor. Entra num procedimento de envelhecer-se mais rapidamente ou entra num procedimento de como se estivesse parado um pouco o tempo para o envelhecer. Mas se a pessoa descuida, então tudo aquilo que ficou parado agora volta outra vez na sua linha do tempo para que ela resgata. Então a vida é bem interessante. Então aquela condição bem importante de pararmos para ver a finalidade que eu estou tendo na minha vida, para que eu estou vivendo. Então a pessoa tem que lembrar assim, para voltarmos para a pátria do espírito, nós temos que entrar no ramo da castidade, junto com a pureza, junto com o amor. O amor não é esse amor cobiçoso que nós temos. O amor do filho, o amor pela mulher, o amor pelo marido, que é um amor de posse. Mas é o amor que aproxima um pouco o amor do Criador como o amor do adestrador. Ele dá a justiça, ele dá a pureza e o animal presta a serventia. Então esse amor torna-se maior. Esse amor sai das condições da moradia. Ele vai além da moradia. Então é um amor que quer o bem para os semelhantes, que querem o bem para que os semelhantes tenham mais facilidades na sua sobrevivência, na sua ida, na sua vinda. Então é um amor mais abrangente, não é um amor restrito, um amor de posse. A pureza tem que estar junto. A castidade também tem que estar junto. Então a castidade, a pessoa tem que lembrar assim, que é um ramo da pureza e que é a maneira correta que a pessoa precisa de ter na vida.
e que nós precisamos de sempre lembrarmos assim, para que eu me encontro na matéria grosseira? E para que é que eu tenho que ver como eu estou me comportando? Porque nós sabemos assim que tem pessoas que são agradáveis. Quando fica nas nossas proximidades, a gente sente agradável com aquela pessoa. E tem pessoas que a gente não sente agradável. É o jeito que nós fazemos conosco mesmo. Tem que desenvolver a maneira de nos tornarmos agradáveis. Não é uma questão de submissão. Não é uma questão de aceitação. É uma maneira de ser agradável porque a pessoa tornou-se agradável. Fica fácil assim. É fácil ficar perto daquela pessoa. É fácil conviver com aquela pessoa. Então não é aquela condição que a pessoa tem que ceder energia para conviver com a outra. Porque nos relacionamentos é assim. Então aquele que tem uma energia melhor, ele tem que ceder a energia. Isso é verdadeiro. Para curar aquela criança que estava febril, que estava com disfunção, que não estava alimentando, o adulto que está trabalhando com aquela criança, ele tem que dar energia para aquela criança para melhorar aquela criança. Então a energia da criança se encontra enfraquecida. A energia da criança ou do adulto que se encontra debilitado. Aquele que vai cuidar desse tem que dar energia para melhorá-los. A energia é uma coisa que existe. Nesse exemplo fica bem fácil assim, de observar que existe uma energia menos qualificada daquele que adoeceu e existe uma energia mais qualificada daquele que vai melhorar essa energia menos qualificada. No ramo da justiça, no ramo da pureza, na castidade, é assim. A pessoa tem que ter essa energia, a energia verdadeira, a energia pura. E também tem que lembrar assim, que tem que atuar como o adestrador. Dá na proporção. Aquele que adestra aquele animal, gratificando ele com o alimento, se ele der todo o alimento para o animal ficou saciado e o animal não vai fazer esforço para memorizar aquelas informações que aquele adestrador está querendo. Então ele dá pouco alimento, de maneiras que quando o animal percebe o ato que ele está fazendo, se ele continua fazendo daquele jeito, ele recebe uma gratificação. Então ele continua fazendo daquele jeito até ele ficar impregnado desse jeito que o adestrador está querendo. Então na nossa vida interna nós temos que lembrarmos que nós trazemos muitas coisas de muitas épocas anteriores. Trazemos porque nós também não fomos refletindo, fomos recebendo as influências daqueles que nós convivíamos e nós fomos aceitando. Ficamos impregnados. Então a gente vai observando assim da facilidade que um jovem tem de aceitar costumes de jovens menos qualificados do que ele. Então esse procedimento de decadência vem acontecendo há milhares de anos. Então o que acontece? Essa decadência somos nós. Agora, com instante de lucidez, vemos assim que o caminho que nós temos que caminhar é o caminho da luz. É o retorno para a pátria do Espírito. Qual é o procedimento então para ir tirando essas mazelas anteriores? Então nós temos que tirar essas mazelas anteriores. Então a pessoa tem que lembrar assim que ela tem que ter o auxílio do livro Na Luz da Verdade. E isso é físico. E esse auxílio não é para um período. É todos os instantes da nossa vida. Porque quando a pessoa começa a observar os seus pensamentos, ela vê assim que ela está pensando em coisa que já aconteceu há muitos dias ou há muito tempo atrás. Então o que acontece? Voltar para a pátria do Espírito, a pessoa tem que ficar mais no presente. E ela tem que lembrar assim, que primeiro a gente tem que observar o procedimento que tem que ter para parar de construir coisas difíceis para serem resgatadas. A castidade é assim. A pessoa tem que lembrar que ela tem que estar na pureza. E ela tem que estar na justiça e ela tem que encontrar-se no amor. Então é uma referência bem simples mesmo para todos nós.
voltar para a pátria do espírito. Para isso, a pessoa tem que lembrar assim: para o seu ambiente de trabalho, ela tem que conhecer o caminho que leva ela até o ambiente de trabalho. Para ela voltar para a moradia, é o mesmo procedimento. Para nós voltarmos para a pátria do espírito, nós temos que ter o conhecimento do caminho que nós vamos percorrer. E aquelas referências bem importantes que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita. Então, aquela pureza que tem que ter nos pensamentos. E nós temos que aprender uma coisa bem simples mesmo, que se não é da nossa responsabilidade e se não nos pediu auxílio, nós temos que observarmos assim: qual é o procedimento que eu tenho que ter para não entrar nessa situação? Pois se aquele agora se encontra numa situação dificultosa para ele mesmo, que ele agora tem que fazer o resgate, então eu tenho que ser mais cuidadoso comigo para que eu não tenha que caminhar num caminho dificultoso, porque o resgate tem que ser feito. Eu prejudiquei meu semelhante, se eu prejudiquei, então eu sou responsabilizado, então eu tenho que colocar esse meu semelhante na frente. Então ele tem que ir na frente na minha caminhada de retorno para a luz. Esse tempo, como nós sabemos que tudo tem tempo, precisa de ver se eu terei tempo num futuro próximo, se ainda tenho tempo. Porque aquele que é de conhecido de muitos, ele fez um armazenamento de alimentos e ele agora nem pôde comê-lo, porque o tempo dele na matéria grosseira foi vencido. Então, o armazenamento de coisas de matéria grosseira, a pessoa tem que ter uma finalidade. Se ela não tiver finalidade, então ela não pode fazer esse armazenamento. Então, a prioridade que nós tínhamos que colocar na nossa vida é conhecendo os ensinos, conhecer o livro Na Luz da Verdade e procurar viver de acordo com essas informações, com essas instruções. Isso é bem importante assim. Vamos para o caminho da luz se nós estivermos sem máculas. Para isso, todas as máculas que nós colocamos na nossa vida foi pelo egoísmo. Eu priorizei a minha pessoa. Eu não vi que eu precisaria de colaborar com os meus semelhantes. Eu priorizei somente a mim. Então a gente tem que ir lembrando assim que precisamos ser muito cuidadosos conosco. E esse cuidado não é um período, é a vida toda. Aquele que está fazendo um trabalho, e se ele descuidou, ele perde o trabalho feito. Então ele terá que fazer novamente todo um trabalho feito. Na moradia a gente vê assim que tem determinados preparados que foi fazê-lo e não deu certo. Então a pessoa fala assim que desandou, não deu certo. Quer dizer que não andou para frente. Então tem que iniciar novamente todo um procedimento para agora dar certo. Então quer dizer assim, na nossa vida é a mesma coisa. Então o jeito que nós pensamos, o jeito que nós sentimos em relação ao nosso semelhante, então nós precisamos de melhorar esse jeito, precisamos de melhorar os nossos sentidos. Cada um é que tem que lembrar assim, que a vida sempre foi individual. Se é individual, é o elemento só, é ele é que tem que fazer o resgate das suas transgressões que ele transgrediu com os ensinos do Criador. Castidade é um ramo da pureza, do amor e da justiça. O espírito humano tem que lembrar assim, que não é um tolhimento do corpo de matéria grosseira. Anteriormente, muito anteriormente, a castidade estava ligada ao ramo da pureza, da justiça e do amor. Então cada um de nós é que tem que lembrar assim, precisamos de fazer para o próximo aquilo que queremos que façam para nós. Se a pessoa está fazendo aquilo que ela vê que precisa de ser feito, é esse cuidado. E é bem importante a diferença. Não é fazer as coisas para qualquer um. Por isso que tem um ensino que fala assim, não dê pérola aos porcos. Nós não podemos também perder tempo dando informações para o nosso semelhante que não tem uma assimilação. Então na palavra, nós vamos encontrar o ramo do amor e o ramo da justiça. Com essa palavra, é aquela condição que nós vamos enfrentar as trevas.